Bom dia a todos, graça e paz. E está conosco o Miguel e a Andréia. Chamá-los aqui à frente, em nome de Jesus. Quem é das antigas conhece o Miguel. Quem é da época dos dinossauros, o Miguel é amigo, é irmão, o Miguel é filho, né? O Miguel cresceu junto com a família da Etel, minha esposa, né? A sua mãe, a Márcia, a saudosa Márcia, serva do Senhor, gente amada, querida. E esse casal aqui eu acompanhei desde o começo do namoro. Começaram lá em Uberlândia, né? Se paquerar, ele me conheceu então, e hoje estão aí. Servindo o Senhor. O Miguel é pastor da igreja Nevan, juntamente com a Andréia. Andréia também é pastor, olha só. Pastor Andréia também. E ambos fazem um trabalho maravilhoso na igreja do Senhor. E ele falou que ia nos visitar. Eu falei, não, já que você vem nos abençoar também, trazendo uma palavra, compartilhando conosco aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Gostaria que a igreja ficasse de pé, que nós orássemos por esse casal abençoado, para que a graça do Senhor continue sobre a vida deles, sobre o ministério, em nome de Jesus, amém? Pai, graças te damos, Senhor, pela vida do Miguel, da Andréia e toda a sua casa, Pai. Graças nós te damos por essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã, de que ele venha compartilhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem dado a eles, ó Pai, e venha também compartilhar e repartir conosco, Pai. Que a tua graça, a tua mão, a tua direção esteja sobre eles, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ter o assento, ela fez o nosso casamento, a Etel, né? Pastor Hélio, Pastor Etel. E quando ele ia namorar a Etel lá em 1993, em Belmux, quando ele se casou, e vocês foi em 95, quando ele foi na casa dele, acho que em 95, 96, eu ia lá. Isso ia de caminhão. Mas acho que eu fui dormir na casa de vocês em 95 ou em 96, não foi? Eu fiz direitinho, fiquei lá. Daí a Etel falou, não, o Miguel não dá trabalho. Eu estou com uma Bíblia aqui, ó, Crispinal da Simone, número 2000. Eu guardo ela da minha mãe e eu uso ela ainda. Então, muitas anotações dos meus pais que receberam aqui. E eu sou a terceira geração que foi cuidada por essa casa. Minha avó foi cuidada aqui. Meu pai, minha mãe, eu sou o terceiro, e meus filhos também recebem de vocês, então quero agradecer a Etel, e vocês continuarem, a família Barreto, tanta gente aqui que coloca lágrimas, amor aqui, então eu estou aqui para dizer que eu sou uma extensão dessa casa. Deus tem nos confiado algumas coisas, mas eu reconheço que a gente carrega princípios que foram gerados aqui. Enquanto a Vitória falava, né, do 1 Crônicas, Davi estava sempre à frente do seu tempo, né? Davi, quando ele escreve que tudo vem de Deus, depois no Salmo 24 ele reforça isso: só o Senhor Deus pertence o céu e a terra, tudo que nela contém, o mundo e todos que nele habitam. Então tudo e todos é do Senhor. E algumas pessoas Deus dá uma visão além, e eu sinto no meu coração, no meu espírito, que essa casa tem uma visão além. Família Barreto e tudo que vocês fazem pelas famílias, eu quero aqui novamente agradecer, sou muito grato. O Espinaldo, a Etel dava roupas para minha mãe, né, cuidava dela, perfumes, muitos de vocês, então quero aqui expressar um carinho, né, o Sansão na Paula, o dia que nasceu a filha, a gente nasceu juntos lá, a Rebeca está com 17 anos, está estudando, não deu para vir. E o Natan também tem bastante prova, e da próxima vez eles estão aqui. Tá? Então estou aqui para expressar esse carinho, o Wesley e Etel, por tudo que vocês fizeram por mim. E a última vez que eu vim aqui, eu trouxe até um boleto que essa família pagou do meu pai para minha mãe. Antes do renovado, ela cedeu o fundo da marcenaria do meu pai. Meu pai ficou 60 dias na cadeia. E quando meu pai foi reintegrado, o Espinaldo, ele forneceu o fundo da igreja. E eu tomava leite de soja na casa da Etel lá. Então, quando você vê o Miguel, o André, os meus filhos, você sinta-se que é uma extensão. Né? Então, você pode falar que o Miguel é daqui,
Amém? Você pode falar e eu quero poder estar servindo vocês quando vocês precisarem. Nós todos estamos numa jornada espiritual. Enquanto cantava os louvores aqui, a Michelle cantava, nós cantamos tudo que está escrito. Muitas, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã. É o Salmos 30, versículo 5. E depois é cantado também Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide. E o povo de Israel, eles cantavam para os filhos, para que os filhos recebessem a palavra viva. Hebreus 4,12 diz assim, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Tem algumas versões que diz que ela é viva e poderosa. Então a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais cortante que uma faca de dois lados, que uma faca de dois gumes. Então ela tem o poder de penetrar nas juntas e nas medulas. Então no centro dos ossos é como um bisturi, e ela é apta para entender o nosso coração. Então quando você entende que essa palavra ela é viva, ela está em movimento. O que é vivo? Está em movimento. Então ela está em movimento. Então estar aqui me fez relembrar muitas coisas. É uma palavra viva e poderosa. Toda vez que você libera uma palavra pelos louvores, pelas orações, ela tem o poder de te reposicionar. Então quando você se ajunta na sua casa, quando você vem aqui, você vai liberando a palavra. É por isso que do Salmo 120 ao 134, o povo de Israel, eles iam para as festas anuais. O que eles faziam? O Salmo 120, na minha angústia clamei ao Senhor. Então eles iam cantando para que a palavra continuasse viva. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Então eles iam cantando e subindo para a Páscoa, para a festa das cabanas, dos tabernáculos, ou para a festa das colheitas de Pentecostes. Então eles iam cantando, se ajuntando. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles iam, 125, 127, se o Senhor não edificar, em vão são aqueles que edificam. Então eu quero te dizer que eu sou uma testemunha viva do poder dessa palavra. Amém? Recebi aqui porções de Deus, e Deus ele sempre entrega porções para as nossas vidas. Essa manhã é um banquete espiritual que nós podemos acessar um alimento vivo. E esse alimento, além dele pegar você, ele vai começar a pegar também todos aqueles que convivem com você. E eu quero te encorajar, sabe, a todas as vezes que você olhar para a sua Bíblia, essa palavra aqui é uma biblioteca, né? Bíblia, Bíblios, é um conjunto de livros. Ela é poderosa. Ela transforma realidades. Aleluia. Sabe, você carrega essas verdades dentro de você. Essa palavra, quando é liberada, ela toca corações, ela muda, ela traz cura, libertação. Uma palavra sua, alinhada com a palavra de Deus, mas ela transforma tudo. Uma palavra que o Bispo Pinalda, a pastora Lana liberaram sobre a minha casa, mudou. Nós já estamos na 4ª geração. A 4ª geração sendo abençoada por uma palavra liberada. Sabe, que você libere palavras daquilo que você tem recebido aqui, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios 10, não é o texto principal, mas eu sempre gosto de fazer menção dele. 1 Coríntios 10, versículo de 1 a 13, ele narra o encorajamento sobre o que aconteceu com o povo de Israel. 10:1 diz assim, não ignoreis que os vossos pais estiveram sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados na nuvem como no mar. Aí versículo 11 ele diz assim, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos. Você pode falar exemplos? Então quando você abre a Bíblia, a história do povo de Israel, que ela é um exemplo. Ela é um ensino. O que é um ensino? O ensino é um treino. Deus nos traz, nos ajunta para quê? Para nos treinar.
Tudo o que aconteceu com o povo de Israel, que a Vitória leu aqui, é um exemplo, é um ensino que Deus quer ampliar dentro de nós. Então o povo recebeu batismos. Ele recebeu um batismo de nuvem que dava direção, ele recebeu um batismo de passar pelo Mar Vermelho, de obediência, de ser arrancado do Egito. Então, tudo que você lê sobre Israel, não leia na terceira pessoa, leia na primeira, essa palavra é para mim. Quando você lê Moisés, Josué, porque é um exemplo, é um ensino para ser aplicado. Romanos 15, 4, dentro, né, desse entendimento aqui inicial, Romanos 15, 4 diz assim, Romanos 15, 4, diz assim, tudo que está escrito, tudo outrora que está escrito para o meu ensino. Não é isso? Tudo que está escrito para um ensino. Qual é o ensino? Para o ensino da esperança e da consolação. Romanos 15, 5, porque o Deus da esperança e da consolação. Então, sim, todas as coisas estão escritas, não é um acaso. Existe um poder nessas realidades. Então, está escrito que era para promover batismos em você e em mim. O povo de Israel ele era batizado. O que é um batismo, Miguel? O batismo é um marco memorável. Isaac, na vida de Abraão, é um marco memorável. Qual é o marco memorável? É o marco memorável de uma entrega. Então, nesse ambiente aqui, eu fui muito marcado. Deus construiu ensinos e marcos memoráveis na minha fé. Aqui eu aprendi a fé que recebe. Sabe aquela experiência que você recebe intervenções? Aqui eu recebi destino. Abraão, eu vou te dar uma terra, uma nova geografia. O que é isso? É a fé que recebe. Essa fé é maravilhosa. Por quê? Porque ela promove gratidão. Obrigado, Senhor. Eu recebi uma cura, recebi uma intervenção, recebi um destino. Então essa é uma fé que recebe. A fé tem tamanho. A fé tem tamanho. Jesus, certa vez, diante de um centurião, de um capitão, ele ficou, uau, eu nunca vi fé tão grande como essa. Mateus 8, eu nunca vi fé tão grande. 1 Coríntios 13, 2, se nós tivermos tamanha fé, então fé tem tamanho. Então os ensinos da palavra, o que elas vêm? Elas vêm para gerar um batismo e ampliar as nossas estruturas de fé. Então aqui eu recebi um batismo chamado a fé que recebe. Tantas verdades, tanta restauração. E essa fé que recebe, ela gera gratidão. Mas tem um outro batismo, que é de uma fé para enfrentar medos. Que foi o que Deus montou um cenário para Davi. Davi, eu vou te colocar diante de um cenário. Qual é o cenário? Golias. Então, Golias, ele era um batismo de fé para enfrentar medos. E se você enfrentar os seus medos, qual é o marco memorável que Deus quer construir dentro de você? Ele quer construir dentro de você, Miguel, se você enfrentar os seus medos, você vai ser promovido. Golias promoveu Davi. Não tenha medo. Se Deus está ampliando, está te apresentando cenários, está te empurrando para lugares que você nunca fez, nunca viveu, não precisa tocar em lugares, acessar corações, viver coisas. O que Deus está fazendo? Davi, eu estou ampliando sua estrutura para que você tenha um batismo, um marco memorável, chamado superação. Mas tem um terceiro, que eu aprendi aqui também, Éder. Eu aprendi uma fé que recebe, uma fé que supera medos, mas uma fé também que tem que ter paciência. Abraão, você tem 75 anos, vai para um lugar que você não sabe onde é. Gênesis 15, Senhor, eu estou aqui, nada está acontecendo, não tenho filho, só tenho um funcionário bom chamado Eliezer, o Damasceno. Deus estava dando um batismo para ele, um batismo chamado da fé que espera. Por isso que o Salmos 40 fala, esperei pacientemente pelo Senhor.
ele me ouviu, se inclinou para mim e me colocou numa rocha. Então Deus vai ampliando a minha e a sua estrutura. Amém? O que é isso? É uma fé que tem paciência. O que a fé que tem paciência constrói aqui dentro? Você pode falar perseverança? Todas as vezes que você é desafiado a esperar pacientemente, Deus está dando um toque na sua vida. Eu fui marcado aqui sobre esperar. Sabe? Espere em Deus. Espere no Senhor. Mas tem uma fé, tem um marco memorável que Deus coloca também dentro de nós, que é uma fé que perde. Qual é a fé que perde? Jó 1, 21. Jó 1, 20. Jó rasga as vestes. 1, 21. Nu eu saí do ventre da minha mãe. Nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Essa é a fé que perde, mas não perde a fé. Qual é a fé que perde? É um outro nível. A fé que recebe é um nível. A fé que enfrenta seus medos é um outro nível. A fé que perde é um outro nível. Então Deus está nos esticando. A fé para perder a minha mãe foi um nível. Entender que, acima dela ser minha mãe, ela é filha de Deus. Então, esses batismos, o que gera a fé que perde? Dependência de Deus. Você pode falar dependência? Deus quer ampliar as nossas medidas de dependência. Miguel, eu não quero somente uma experiência de que você receba, que você enfrente seus medos, que você está perdendo. E tem um outro nível de fé. Qual é o outro nível de fé? A fé que entrega. Gênesis 22, e colocou Satanás à prova Abraão. Não. Gênesis 22, 1, por favor. E pôs Deus à prova Abraão. Quem apresenta uma prova não é Satanás, é Deus. Por quê? Porque a prova tira o melhor de você. A provação, ela vai arrancar o seu melhor. A tentação arranca o pior. Aquilo que tem que ser crucificado. A provação não, ela vai te levar. Abraão, eu quero um novo lugar no seu coração. Como? Me dá Isaac. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. O que é isso? Eu estou fazendo um marco na sua vida. Eu estou marcando a sua vida num lugar chamado fé que entrega. Me dá tudo que você tem. Esses são os batismos. O povo de Israel foi batizado, nuvem, mar, entrega. Nós somos batizados na jornada da fé. Nessa manhã, talvez Deus fale assim, eu quero um pouco mais de você. Então Deus, Ele pede Isaac, mas Ele não quer Isaac, Ele quer Abraão. Eu quero você, Abraão. A hora que ele foi sacrificar Isaac, não precisa. Por quê? Porque ele já tinha o nível de Abraão. Mas eu aprendi aqui também, Éder, o maior tipo de fé. Qual é o maior tipo de fé? É maior do que a fé que recebe. Que você que gera gratidão. É maior do que a fé de enfrentar um problema, uma doença, um desafio. O desafio de começar um casamento. É maior do que isso. E essa fé de enfrentar os desafios, os medos, ela vai te promover. É maior do que a fé de entregar. É maior do que a fé de perder. Qual é? Eu aprendi aqui, irmãos, a fé na palavra. O que essa fé na palavra gera? Ela gera satisfação em Deus. Jesus olha assim para aquele centurião, uau, uau. Priscila, você pode me ajudar aqui no louvor? A Priscila está aí, não está? Que estava no teclado. Me ajuda aqui no fundinho, por favor. A Rebeca não vem, eu fico meio perdido, irmãos. Eu não sei se eu estou indo, se eu não estou. Fé na palavra eu aprendi aqui, Éder. Irmão, se Deus falou, Deus vai fazer. Se Deus prometeu, sabe? Deus prometeu, Ele não falha. Por isso que o Salmo 112 diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Salmo 112, 1 e 2, teme ao Senhor. Feliz aquele que teme. Miguel, o que é temor? É respeito a Deus. O que é temor é a admiração. Feliz aquele que admira a Deus. E tem profundo respeito. E tem prazer em obedecer. O segredo está no prazer em obedecer.
Versículo 2, Salmo 112, 2, a sua geração será poderosa. Então a sua fé na palavra, ela vai tocar os seus filhos. Ela vai tocar a sua geração. Então assim, se Deus falou, pode se jogar de cabeça. Como eu falei, ela é viva, essa palavra é viva e eficaz. Sabe, eu tenho visto, irmãos, o quanto essa palavra toca. Acho que eu já falei aqui, eu não me lembro. Irmãos, eu lembro uma palavra no telefone, orando com uma pessoa, 15 anos tentando ser pai, Deus gerou um filho. Irmãos, eu já vi isso. Uma palavra de Deus, ela vai tocar todo o seu ser, ela vai ajustar o seu interior. Sabe, aquelas batalhas interiores, aquelas lutas na mente, fale para os seus ouvidos. A Verônica está aqui, é uma educadora, eu sei que a Vitória também é. Os estudos indicam aquilo que a Bíblia já falava. O maior nível de influência de uma pessoa não é o professor, ainda que ele seja uma influência. O maior nível de influência de uma pessoa não é um pastor, ainda que seja uma boa influência. O maior nível, um patrão, o cônjuge, não é. Tem níveis. O maior nível de influência de uma pessoa, irmãos, é aquilo que Jesus já falava, ensina em Tiago, tem em Provérbios, é o que você está falando com a sua boca. A sua boca, ela vai trabalhando na sua mente, e vai descendo para o seu coração. Os neurocientistas descobriram que a maior influência é o que nós estamos falando. Por isso, cante a palavra, fale da palavra. Sabe, descobriram que o que você fala tem mais poder do que a sua convivência dentro de casa. É por isso que eu começo a descobrir Samuel dentro de uma casa de um sacerdote desviado, filhos desviados, mas não se desviou. Por quê? Porque ele falava aquilo que ele estava aprendendo de Deus. Então o que você falar, fale para os seus ouvidos. Sabe, de manhã fale, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí você vai falando isso, Salmos 47, o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, Deus. Tu és o meu socorro, bem presente nas tribulações, por isso eu não temerei. Eu não temo, ainda que a terra se transtorne, ainda que as montanhas se derretam no mar. Então pregue para os seus ouvidos. Essa palavra, ela é viva. Pregue na cabeça dos seus filhos, do seu esposo, dentro do seu trabalho. Libere isso dentro da escola. A escola é um ministério de vocês, Vitória e Verônica. Irmãos, ali é um pastoreio. Ali as famílias estão sendo tocadas. Sabe, os seus ouvidos, o que você fala vai tocar nos seus pensamentos. O que você pensa repetidamente, ele vai virar uma ação. Daqui a pouco você está fazendo. O que você faz continuamente, ele se transforma nos seus hábitos. Os seus hábitos, eles vão construir o seu caráter vai determinar o seu destino. E tudo começou porque você começou a falar. Irmãos, eu aprendi isso aqui. Eu aprendi, enquanto nós cantávamos aqui, eu me lembrei. Meu pai e minha mãe falando, filho, se atentamente ouvires a voz do Senhor, se você tiver cuidado de guardar os seus mandamentos, virão sobre você e te alcançarão todas as coisas. Bendito ao entrar, ao sair. Irmãos, essa palavra é poderosa. Essa palavra de Deus, ela traz perspectivas, ela restaura, ela traz vida para o casamento, ela toca na saúde, ela te reconfigura, e aquilo que era mais ruim em você, que é mais ruim, Ageu 2:9, a glória da segunda casa será maior que da primeira. A primeira casa é Adão, é a minha, a sua versão. A segunda casa é Cristo, é o meu e seu encontro com Ele. Você em Cristo, esta versão, ela sobrepõe o seu passado. Essa versão, ela traz realidades. Essa versão, ela te ensina a ser esposo. Ela te ensina a ser pai, ser mãe. Irmãos, essa versão em Cristo, ela te traz esperança. A terra, ela já não tem mais um espaço tão grande em você.
Leia comigo Jeremias 29, 10. Deus sempre quis dar olhos espirituais a partir dele para nós. Deus sempre quis fazer isso. Jeremias 29, 10 diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos, Jeremias, vai ter um tempo de 70 anos. Versículo 11, Jeremias 29, 11. E Deus começa a impartir o coração com Jeremias. Jeremias 29, 11. Vai vir 70 anos, o versículo 11 diz assim: mas deixa eu te dizer, eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. É pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas vocês me buscareis, e vocês vão começar a orares a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Então Deus anuncia para Jeremias o que ia acontecer. Vai ter 70 anos, e simultaneamente isso, irmãos, abra comigo sua Bíblia em Abacuque. Abacuque recebe também, eles estão juntos, vivendo uma realidade dura, de corrupção, a nação desviada. Abacuque 1, versículo 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Versículo 2, então Deus dá uma visão para Abacuque, Deus se comunicando com Abacuque, se comunicando com Jeremias, eles estão na mesma época. Deus fala com Abacuque. Vem cá, Flávio, por favor. Pedi uma ajuda. Vem cá você, irmão. Por favor, aqui, o Flávio. Como você chama? Vem cá, Elcio. Aqui do lado do Flávio. Irmãos, Deus, Abacuque, figuradamente, tá? Deus dá uma visão para Abacuque. Abacuque, eu te revelo realidades. Então o profeta, qual era a relação do profeta com Deus? Deus falava com ele. Deus falava com ele. Qual a relação dos sacerdotes com Deus? O sacerdote apresentava para Deus as demandas do povo. Mas a relação do profeta com Deus era, Deus falava, o sacerdote, eu falo, para interceder, e Deus vem para falar com ele. Quando ele vai falar, ele traz uma visão, Abacuque fala, Senhor, eu preciso te falar algo. Aí ele começa a dizer o que ele está vendo. Abacuque 1:2, até quando vai ter violência? Até quando a justiça vai estar frouxa? Até quando, Senhor, o mal vai ganhar espaço? Até quando? Então, ele começa a se queixar para Deus e não deixa Deus falar. Deus estava querendo te dizer para ele, Abacuque, deixa eu te falar. Eu vou te mostrar algo que as pessoas não vão acreditar. Abacuque estava dizendo, Senhor, eu que preciso te falar algo. A terra está ruim. A lei está frouxa. Até quando eu vou ficar vendo a injustiça? Até quando eu vou ficar vendo essas coisas ruins? Mas Abacuque, eu quero te mostrar lá. Calma, Deus, calma, eu preciso te dar ciência. Irmãos, às vezes nós somos, obrigado Flávio, obrigado. Às vezes nós estamos assim, Deus está descortinando, te mostrando o poder da sua palavra, mas nós queremos convencer Deus. Deus, até quando? Abacuque 1:2, até quando eu vou gritar e tu não me escutarás? Gritarei por violência e não me salvará. Abacuque 1:2 e 3, por que me mostras as iniquidades e me fazes ver a opressão? Versículo 4, Abacuque 1:4, por esta causa a lei se afrouxa. Abacuque estava dizendo assim, Deus, eu preciso te atualizar. Sabe, você é um ministro de vida. Deus não precisa de um consultor de diagnóstico das coisas da terra. Miguel, você não precisa ser um diagnóstico do que está acontecendo na terra.
Você não precisa ser um diagnóstico, Senhor, a Andréia não melhora. A Andréia diz, Deus, o Miguel não melhora. Não se relacione com a dor, se relacione com a visão. Deus estava dizendo, Abacuque, eu preciso que você mude o foco. Irmãos, que nessa manhã Deus possa tocar nos nossos olhos. Não se relacione com a dor. Não se relacione. Abacuque, você está vendo a terra, a violência. Eu preciso que você veja. Eu estou mostrando para Jeremias. Jeremias vai ter 70 anos. Abacuque é que começa a ver, e Deus... Aí no versículo 5, Abacuque 1:5. Posso falar? Abacuque, talvez Deus tenha falado. Então fala, Senhor. Abacuque 1:5 diz assim: vede entre os gentios, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos. Então Deus começa a dizer, agora eu quero te mostrar o que eu queria, você não deixa eu falar. Versículo próximo, porque realizarei em vossos dias uma obra tão grande, que se eu falar, você vai falar, as pessoas não vão acreditar. Irmãos, é isso que Deus quer fazer comigo, com você. Miguel, eu preciso te revelar as coisas do céu, mas você quer se relacionar com a terra. Sabe, que a terra não roube sua fé, que as notícias dos níveis do governo não pode roubar a sua fé. A igreja de Cristo é uma igreja, irmãos, vitoriosa. Aqui está tudo de passagem. Deus está olhando isso, Deus está montando cenários. Deus está montando cenários para levantar libertadores. Ah, vai perseguir Moisés, então você vai criar Moisés para mim. Eram cenários. Ah, tá fazendo o meu povo passar vergonha com Golias. Eu vou pegar um menininho e vai derrubar ele. Irmãos, são cenários. Você está vivendo cenários. E Deus está te colocando, se posicione. Veja a partir da Bíblia. Veja o seu casamento a partir da Bíblia. Veja os seus filhos a partir da Bíblia. Deus não precisa de um especialista. Deus, não é possível. Miguel, eu não me relaciono com essas dores. Eu preciso que você se reposicione. Você pode declarar comigo, Senhor, pela fé, eu quero me reposicionar. Toque nos meus olhos. Então Deus, já que você deixou eu falar, Abacuque, se relacione com isso. Leia comigo Abacuque, capítulo 1, versículo 12. Irmãos, ele não fica convencido. Abacuque 1:12. Não és tu, Deus, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. E ele não cansa. Ele fala, Senhor, não o Senhor que governa tudo, por que o Senhor está pegando a Babilônia para nos corrigir? Aí depois disso, ele é tocado pelo Espírito Santo. Eu creio que é esse toque que a gente precisa. Ele desabafa de novo, capítulo 2, versículo 1. Ele cai em si. Já falei, Deus, já falei como está. Aí, capítulo 2, versículo 1, ele fala, eu vou subir para a torre de vigia. Capítulo 2, versículo 1, por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Senhor me dirá, e eu terei resposta à minha queixa. Irmãos, é isso que nós temos que fazer. Quando o cenário ele não está, perdeu o controle, sobe na torre de vigia, fica ali, orando, fica ali, vai regando os seus ouvidos, o seu coração. Deus estava dizendo, agora sim, Abacuque, agora você veio para onde você deveria estar. Então, a partir desse momento, Abacuque 2:2 diz assim, o Senhor me respondeu, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler
até quem passa correndo. E Deus entrega a visão para ele. Deus entrega visões, cenários, perspectivas. Você é uma boca do Senhor nessa terra. Sua casa é o seu pastoreio. Bom, quando está tendo um problema lá em casa, eu, André, Rebeca e Natan, nós deveríamos liberar os cenários do céu. Sabe, a ansiedade para fazer prova, a dificuldade de avançar em algo, uma questão familiar que não resolve, essas questões, Senhor, eu soube na torre de vigia, sabe, suba todos os dias, buscando da intervenção de Deus. Deus quer tocar os seus olhos. Nós estamos numa jornada. Deus está esticando as nossas estruturas de fé. Abacuque, eu quero esticar você. Irmãos, Deus entrega a visão para Abacuque. Versículo 4, diz assim, Abacuque 2,4: Eis, ó soberbo, a sua alma não é reta, mas o justo viverá pela fé. Deus entrega algo tão poderoso para Abacuque, que Paulo menciona em Romanos, em Gálatas. Lutero pega esta passagem aqui, escreve 95 teses. É dessa forma que nós temos que viver. Meu filho, viva acreditando no invisível. Viva ressignificando. Abacuque ressignifica isso. Miguel quer ressignificar, é dar um novo sentido. Está diante de ti a morte, dá um novo sentido. Sabe, está diante de ti a enfermidade, dá um novo, Senhor, eu quero pela fé declarar a vida. No começo do ano, me liga um pastor, Miguel, estou indo para o hospital, para uma consulta, eu não te falei ainda, mas minha esposa está com câncer maligno. Ele narrou aqui, eu perdi o emprego, ela está com câncer maligno, eu vou lá, eu queria que você estivesse orando. Irmão, nós oramos 11h45, ele foi para a consulta às 3 da tarde, às 5 horas da tarde ele ligou dizendo que não encontraram mais nada. Deixa eu te dizer, o cenário era do câncer, Deus está acima disso. Deus está acima da sua realidade. Deus estava, Abacuque, sobe. Então não veja mais uma dificuldade como, Ezequiel, você está vendo ossos, é meu exército. Os ossos, a secura, diante da intervenção de Deus é a fortaleza. Converse com as pessoas que você mais admira. As áreas que elas são mais fortes foram aquelas que elas foram mais tocadas, que elas mais sofreram. Então o sofrimento, ela faz parte para ampliar a sua estrutura. Abacuque, eu quero ampliar a estrutura do meu povo. Como, Senhor? Eles vão viver pela fé. Eles vão ter um período, sim, de 70 anos, eu vou corrigi-los, mas não é para sempre. Então ele, tomado pelo Espírito Santo, continua escrevendo. Chega no capítulo 3. Eu ouvi um pastor falando sobre o capítulo 3 de Abacuque. Ele em Israel conversou com um rabino. E aquele rabino, um estudioso da palavra, ele tem um registro lá em Israel, que possivelmente Abacuque ele tinha uns 70 anos talvez. E ele desenvolveu seu ministério por décadas. E nesse momento aqui, talvez ele estivesse na velhice, e os rabinos que estudam sobre as profecias que foram liberadas e que acreditam em Jesus, eles têm lá um registro que profetas, depois de décadas, eles tiveram experiências que eles podiam fazer um pedido para Deus. E tem um registro lá em Israel que Abacuque teve essa experiência com Deus. Eles acreditam que o capítulo 3 é Abacuque depois com os olhos abertos. Agora eu estou vendo. Você pode declarar, Senhor, pela fé,
agora eu estou vendo. Então ele começa a ver. E ele, capítulo 3, versículo 2, ele começa a ver e fala: Senhor, aviva a tua obra e a faz conhecida sobre as gerações. Abacuque 3:2, aviva, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Senhor, vai ter 70 anos de dificuldade, aviva a tua obra. Essa é a declaração que nós temos que fazer. Peça para Deus trazer a vida. O avivamento coletivo, ele não impede o avivamento pessoal. Pode ser que no coletivo a gente não esteja vivendo, mas o individual, irmão, você pode ser avivado. Aviva, Senhor, aviva aqui dentro. Qual o problema de se relacionar com a terra, Rogério? Qual o problema, irmãos, de se relacionar com a terra? Abacuque, você está se relacionando com os seus problemas, com as suas dificuldades. Qual é o problema de se relacionar com isso? É aquilo que Jeremias foi sendo ensinado. Jeremias 17:5 diz assim, Jeremias 17:5, Deus falando com Jeremias nesse mesmo período. Jeremias 17:5, Jeremias, maldito o homem que confia nele mesmo, que faz do seu braço a sua força. Jeremias 17:6 diz assim, 17:6, esse é o impacto de você continuar se alimentando das coisas da terra, das suas dores, sem ressignificar, porque será como uma tamargueira no deserto. Se relacionar só com as coisas da terra, ela vai te levar para um deserto. Você vai viver como um deserto, isolado. O segundo efeito, e não verá quando vier o bem. Então, comer somente das coisas, do meu sofrimento, daquilo que eu estou sofrendo, sem olhar para aquilo que Deus está anunciando, vai cegar a minha vida. Então, a terra, ela quer cegar, ela quer arrancar a visão da fé. O que mais que acontece? Antes morará nos lugares secos, morará no deserto. O deserto não é para morar, é só para passar. E quando você... Porque qual é a questão? A questão são 2 altares. É um altar onde nós tributamos um culto para a terra. Violência, nada acontece. E Deus olha para mim e para você e fala, você está levantando um culto para a terra. É uma disputa de altares. Quando você associa a sua fé às coisas terrenas, ao seu sofrimento, um altar é levantado para a terra. Então nós paramos de ver, vamos se isolar e vamos morar no deserto. O deserto não é para morar. Talvez alguns desertos que eu estou passando, é porque eu estou levantando altares para a minha dor. E Deus está dizendo, eu sou maior do que as suas dores. Jeremias 17:7. E Deus se revelando a Jeremias no mesmo período. Jeremias diz assim, mas bendito o homem que confia no Senhor. O que é bendito? O que é bendito? Priscila, é uma fortuna. Afortunado, Andréia. Deus está olhando para mim e vocês, você tem uma fortuna. Bendito, abençoado. Colonize a terra com essa bênção. Abraão, seja tu uma bênção. Deus estava dizendo, Abraão, você tem uma fortuna. A violência, o mal, precisa ser tocado pela fortuna que sai dentro de você. Irmãos, o meu casamento tem que ser tocado pela fortuna que sai dentro de mim. Os meus filhos, quem convive comigo, precisa ser tocado por essa fortuna. Aonde você chegar, Moisés representa uma fase. Faraó, vai acontecer. Deus manda 10 pragas para mostrar, cada praga é um Deus. Chega em Josué. Josué, com você é diferente. Moisés, ele falava e acontecia. Com você, Josué, eu preciso que você viva diferente. Josué capítulo 1, versículo 2, o que eu faço, Senhor? Dispõe-te e passa
o Jordão. Deixa eu te dizer, tenha disposição para uma nova medida espiritual. Coloque lágrimas. Nós estamos num jejum de 50 dias, irmãos. Claro que dias alternados e orações. Nós vamos entregar no dia 7 de janeiro, 7 de setembro, num domingo. Senhor, eu não quero olhar para a terra e me desesperar. Eu não quero olhar para as minhas contas e me desesperar. Eu não quero olhar para a minha saúde. Então, Miguel, vai um pouco mais. Se entrega um pouco mais. Josué tem a disposição. Para quê, Senhor? Para quê? Moisés falava e acontecia. Com você vai ser diferente. Todo lugar que você pisar, você não vai mais precisar falar. Você chega, a presença de Deus está com você. Você chega, um abraço seu vai curar. Você chega, um beijo seu vai quebrar a dureza. Você chega, aquela situação com alguém da família. Josué, com você é diferente. Aonde você pisar, aonde você olhar, e você vai ser invencível. Irmãos, essa é a porção que Deus está te introduzindo. Se torne o que Deus falou, se torne aquilo que está profetizado, se torne uma palavra viva. Abraão é linda a história dele. Sai desse lugar, vai para um lugar onde eu vou te mostrar onde vai ser Deus. Primeiro você vai, depois você fica sabendo. Esse é o tipo de fé. Por meio de ti, a sua entrega e a sua resposta, por meio de ti as famílias vão ser benditas na terra. Abraão, por meio da sua entrega, eu vou anunciar o evangelho global. Abraão global. Tudo vai sair de você por meio de ti. Então Abacuque recebe um toque. Jeremias entende. Bendito é o homem que confia no Senhor, porque ele será como uma árvore plantada. Jeremias 17, de 7 a 10. Ele vai ser plantado, e as suas raízes vão percorrer, vão em direção do rio. Deixa eu te dizer, o seu altar de dependência e confiança em Deus, ele aniquila o altar do sofrimento. Ele levanta um altar para Deus. Aí Deus começa a te alimentar como uma árvore que está plantada no lugar certo. Então Abacuque é batizado por Deus, como eu creio, pela fé que nós estamos sendo nessa manhã. Deus está abrindo seus olhos. Nós somos ministros de vida, irmãos. Sabe, nada vai roubar a nossa alegria, as nossas forças, Éber. Nenhuma dificuldade. Nada é maior do que a bondade do Senhor. Nada é maior do que as misericórdias do Senhor. Lamentações, Jeremias chorando diante desse cenário. Lamentações 3,17. Ele nesse cenário chorando, Senhor, os 70 anos, Lamentações 3,17. E afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então ele está tão mergulhado, que ele se esquece do bem. Versículo próximo. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Irmãos, ele se mergulha numa realidade, ele fala, eu não tenho mais força, eu não tenho mais visão. Aí vem o versículo 19, e ele diz, mas eu trago à memória o que me traz esperança. Eu lembro da minha aflição, do meu pranto. Versículo próximo, eu penso nisso, e a minha alma se abate. Versículo próximo, mas a esperança volta. Por favor, próximo. Mas as misericórdias do Senhor. Eu trago à memória o que me traz esperança em outras traduções. O que me traz esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê?
Porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Por quê? Porque novas são a cada manhã. Novas são a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Aí ele fala, a minha porção, vem cá por favor. Aí ele decide. Aí ele fala, a minha porção, Senhor, é o Senhor. Senhor, ele faz. A minha porção é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A minha porção é o Senhor. Amém. É tudo que eu tenho de melhor. Amém, Senhor. Aleluia. Irmãos, essa experiência, e aí para concluirmos, Jeremias tem um batismo de nova forma de ver. Abacuque tem um batismo. Aviva, Senhor. Isso. Aviva. Ele escreve um louvor. Abacuque 3,19. Eu entendi, Deus. Ele escreve um louvor que nós cantamos aqui. Eu quero convidar o ministério de louvor. Se puder vir aqui, por favor. Ele escreve um louvor. Abacuque 3,19. Ele escreve um louvor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que os animais sejam arrebatados, as ovelhas arrancadas, todavia eu esperarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha rocha, e Ele faz que os meus pés andem firmes, e Ele me coloca para andar em lugares altos como a corça. Fique de pé, se apresente diante de Deus, peça para Deus tocar nos seus olhos, toque nos nossos olhos, Senhor, reconfigura-nos nessa manhã. Nós olhamos, Pai, para a corrupção moral, social, mas nós não vamos levantar um altar para o que estamos vendo, que nos gera dor, perguntas e questionamentos. Não. Pela fé nós olhamos a partir das Tuas promessas. Nós olhamos para os nossos casamentos a partir da Tua promessa. Nós olhamos para os nossos filhos a partir da Tua palavra. Nós olhamos para as áreas que estamos em dificuldade a partir da Tua palavra. Nós profetizamos a nossa boca sendo alimentada pela palavra de Deus, o nosso ser e o nosso espírito. Nós trocamos os altares, nós arrancamos os altares das queixas, da expressão de sofrimento e do desagrado, e nós tributamos ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, Deus, ainda que não tenha uvas na videira, ainda que não tenha azeite nas oliveiras, ainda que as realidades dos campos sejam ruins, todavia nos alegraremos no Senhor. Pai, traz um batismo de renovo de forças, um batismo de renovo de forças e de visão, em nome de Jesus. Um batismo. O livro de Isaías tem 66 livros. Ele é uma mini Bíblia. Ele é o 5º evangelho. Os 4 evangelhos, se você olhar ali, Isaías fala tão bem de Jesus, assim, com tanta clareza, que você pode até, parece que eu estou lendo evangelhos. E eu pesquisando Isaías, eu descobri algo, irmãos. Ele tem 66 capítulos, igual a Bíblia, que tem 66 livros. Os 39 primeiros livros da Bíblia, Deus se movimenta de uma forma preparando um povo para uma nova realidade que hoje nós temos em Cristo. O 40º livro da Bíblia, qual é? Um evangelho. Isaías 40,
o que diz em Isaías 40, voz do que clama do deserto. Ele anuncia Jesus, os evangelhos anunciam Jesus, Isaías 40 anuncia Jesus, e em Isaías 40, versículo 30, por favor coloca aqui, esse é o batismo dessa manhã, Isaías 40, 30, diz assim: faz forte o cansado, e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, os mancebos ficam exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como as águias. Irmãos, Deus está te movimentando. Miguel, você vai agora, eu toco nos seus olhos, veja como agora eu te ensino a voar. Esse é o seu Deus. Senhor, nós queremos voar, ver por cima, nós queremos ver a partir da Bíblia. Eu quero concluir. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero impartir meu coração, eu quero orar com você. Se você falar, eu quero enxergar as coisas de uma outra forma, eu quero terminar esse meu aqui, orando, selando um toque nos olhos. Você que fala assim, eu quero ser tocado nos meus olhos, eu quero enxergar a partir da palavra. Fique à vontade, se você quiser vir aqui. Eu quero concluir aqui orando. Senhor, como embaixadores de Cristo, nós carregamos as Tuas verdades, carregamos a Sua vida, e eu quero me unir com o pastor Éder, com a pastora Etel, e declarar: frutifiquem, cresçam, o avanço dos ministérios. Nós declaramos pela fé Isaías 54, nós cantamos alegremente antes de nascer, nós cantamos antes de acontecer, nós esticamos os lençóis, nós ampliamos as tendas, nós declaramos o fortalecimento dos obreiros, dos líderes dessa casa. Senhor, nós declaramos o fortalecimento dos ministérios, dos casamentos, das famílias. Nós pela fé cantamos antes de nascer. Canta alegremente antes de acontecer. Deus estava dizendo para o povo dele: cante, sinta as dores. Nós selamos essas realidades espirituais. Senhor, obrigado por esta casa de oração, obrigado pelas lágrimas, dedicação e amor do pastor Éder, pastor Etel, do bispo Inal, do pastor Alana, por todos os pastores, líderes por todo o Brasil. Centenas e centenas de famílias receberam porções deste lugar. Nós tributamos ao Senhor, Deus, um altar de gratidão. Senhor, nós queremos ser conhecidos como aqueles que carregam a Tua presença. Senhor, esta casa espiritual foi conhecida e é conhecida como a casa que carrega esse fogo. Essa cidade foi afetada por esse fogo do Espírito. E nós declaramos o renovo do revestimento espiritual sobre essa casa, sobre a liderança, sobre todas as responsabilidades que Deus confiou a essa liderança, em nome de Jesus. Amém. Erga a tua mão para o céu. O grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.
Deus abençoe. Bom domingo.